Tá sempre, assim, quando ninguém entrou, mas nós estamos live. Já estamos online? Já estamos online, só ok. que como não entrou ninguém, a gente às vezes espera um Aham. pouquinho, mas na gravação, quando as pessoas verem de novo, elas vão ver a gente, Já estão vendo a gente já falando? estão ouvindo a gente falando. Ah. Então vamos começar aí, entrando Aí. a Miriam. Oi, Miriam! Bem-vinda! Boa tarde a todos na Costa Leste, Nova York, Miami. Boa noite no Brasil. São exatamente 3 horas da tarde aqui, 6 horas no Brasil, 18 horas. Estamos transmitindo diretamente da Grand Central Station, a maior e principal estação de trem de Nova York e uma das mais importantes do país. Começou aqui em 1832, mas só em 1916, estamos fazendo agora 100 anos, é que esse terminal começou a funcionar. Daqui saíram soldados para a Segunda Guerra, para a Guerra do Vietnã. É um lugar muito histórico e um dos mais visitados de Nova York. Mais de 20 milhões de pessoas já passaram por aqui, só turistas. Rejane, boa tarde e boa noite a todos no Brasil. Olá, boa tarde, Marco. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Nova York, né? E os nossos companheiros aqui do Lives, do Facebook de toda semana. Obrigada, pessoal. Olha que bacana aí. Tá chegando. Os coraçõezinhos estão voando. Então. E hoje nós vamos falar de um tema que foi muito... Assim que a gente começou a divulgar, muita gente ficou interessada em saber, porque nós vamos falar sobre a percepção, como a gente percebe as coisas e como isso pode influenciar, mudar nossa cabeça, nosso cérebro. Como é que é isso, Rejane? Explica pra gente o que você quis dizer com essa questão da percepção. O que é percepção, para começar? O que é percepção? Veja bem, Marco, nós estamos num lugar, como você acabou de falar, que muitos soldados saíram desse lugar para ir para a guerra. Uhum. Muitas pessoas chegam aqui para ver Nova York, para visitar seus parentes, seus amigos, para ver um show da Broadway, enfim, para conhecer a cidade que nunca dorme. Né? Então são diferentes percepções, diferentes pessoas do mesmo lugar. E da mesma forma como nós percebemos um determinado lugar de diferentes formas, né? Nós podemos perceber situações da nossa vida também de forma diferente. O que isso significa? Como o tema da semana passada, como você falou, muitas pessoas mostraram bastante interesse, né? Porque a gente falou sobre perdas, depressão. A percepção que nós temos das nossas atividades diárias, das nossas situações emocionais, dos nossos conflitos nos relacionamentos, conflitos familiares, todas essas percepções, elas são fatores que contribuem para levar a um sentimento ou de perda que te leva ao sofrimento e até chegar à depressão. Na verdade, o ser humano não gosta de depressão, não gosta de tristeza, não gosta de conflito. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, a forma com que você encara, na verdade, as coisas, porque você percebe as coisas, é o que a gente, no Brasil, a gente usa uma expressão, falar noção, né? A pessoa é sem noção, porque ela está fazendo uma coisa que na nossa percepção é absurda, ou parece que ela não percebeu aquilo que pra gente é óbvio. Isso acontece muito, não é isso? Com certeza, mas aí é que tá a questão de percepção, questão também assim, de como você está consciente realmente, saindo do piloto automático, né? Quando você está consciente da forma que você está percebendo uma situação ou um conflito que poderia não ser um conflito, mas como você está percebendo e como aquilo está te afetando a nível cerebral. Porque o que acontece? A sua percepção tem a capacidade de mudar as cadeias neuronais, ou seja, a estrutura do seu cérebro em termos neuronais. Tá? O que acontece se você... Vamos supor, nós estamos aqui rodando, né, na Grand Central, mostrando para as pessoas. Cada passo que a gente dá muda uma percepção, muda um ângulo, um ângulo da Grand Central. Toda vez que eu mudo a minha percepção ou ângulo, novas informações no meu cérebro começam a juntar-se com informações que eu já tenho na minha memória e podem me trazer lembranças. Essas lembranças podem ser positivas, podem ser negativas. E vamos supor que se eu tenho num momento uma lembrança negativa, eu posso transformar essa lembrança para que eu não sofra mais com ela.
Então, mudar essa percepção em relação a um acontecimento no passado que me traz tristeza, a gente chama em inglês reframe, né? Remoldar, refrasear uma situação para que mude essa informação também no teu cérebro. Não quer dizer que vai mudar a situação, mas sim a sua percepção em relação a ela, para que você sofra menos. Bom, isso acontece muitas vezes quando a gente faz uma coisa que dá errado e no futuro aquela coisa que estava errado nos ajudou a chegar a um ponto positivo. E aí a gente lembra, a gente faz o reframe dela, né? A gente remolda ela, fala, aquela partida, aquela perda do meu emprego, ela significou naquela época uma coisa, mas se não fosse aquilo, eu não estaria. Por exemplo, muita coisa negativa que aconteceu com você ou comigo, nos fizeram chegar aqui, nesse ponto que nós estamos, nessa estação, nesse lugar. Nesse momento. Então, nada disso existiria se aquelas coisas que a gente achava que eram negativas não tivessem acontecido. É mais ou menos isso, não é isso? Bem por aí mesmo. Eu posso até dar um exemplo meu. Muita gente desconhece essa história, mas quando eu cheguei nos Estados Unidos, a princípio eu estava morando com o meu irmão. E aí eu resolvi alugar uma casa, né, morar com a minha filha. A gente tinha um espaço pequeno de tempo, era apenas um ano para ficar aqui, porque a gente estava estudando e a intenção era voltar. Mas as coisas não andaram como a gente pensava, porque é isso mesmo que acontece, a vida é dinâmica, né? E aconteceu que eu aluguei um espaço e simplesmente arrumei a casa, deixei maravilhosa. Mas o que aconteceu? Uma noite, um menino de 16 anos colocou fogo em 6 casas e uma delas não foi diretamente na minha, mas porque ele colocou fogo na garagem, né, na driveway da garagem, acabou pegando fogo na minha casa. E eu acabei perdendo tudo. Eu fiquei sem nada. E aí nós estávamos, eu e a minha filha, somente nós duas, sentadas no meio-fio da calçada, e a minha filha dizia, mãe, e agora? Tá pegando fogo. E eu falava, filha, calma, tudo se ajeita, tudo dá certo, tá queimando é pra ir, deixa que vá. E aí ela ficava sem entender essa atitude, e eu dizia pra ela, a gente aprende que a gente tudo tem que dar graças. Ou seja, essa é uma percepção que a gente internaliza. Nem todos, né? Peraí, um minutinho, porque às vezes o anúncio da estação aqui pode confundir um pouquinho o som, né? Mas faz parte do ao vivo. A gente está de volta como se fosse a televisão dos anos 60, né? Tudo ao vivo, tudo feito ao vivo, então acontece isso. Por exemplo, esse som aí pode atrapalhar, as pessoas podem não escutar o que você está falando. Mas isso é parte também. Mas essa parte também. Né? Então... Mas eu acho que é interessante o que você falou, porque essas coisas, se a gente encarar dessa forma como que você encarou essa tragédia, as outras tragédias que acontecem, que todo mundo passa por tragédias na vida, seja com a gente, ou com um vizinho, ou com um parente, a gente acompanha isso. Se a gente encarar essas coisas de forma diferente, não vão deixar de sentir tristeza, nem de sentir... Mas a gente precisa encarar de uma forma menos destrutiva pra gente mesmo. Exato. Né? Inclusive, quando aconteceu isso, nós sentamos, foi em julho, eu estava com um vestidinho simples. Única roupa. Era a minha única roupa. Minha filha estava de pijama, porque aconteceu à noite, foi em torno de meia-noite. E aí amanhecemos sentados no meio-fio da calçada. E eu falava, thank you very much, if you have to go, you go, that's okay. E aí começou a passar pessoas e falava assim, meu Deus, você morava ali? Eu disse, eu morava ali. Eu falei, mas, nossa, eu falei, não, coisas materiais a gente faz de novo, o importante é que a gente está bem. Mas aí, como eu ficava dizendo, muito obrigado, o pessoal achava meio louca, né? Eu falava assim, coitada. Ela perdeu tudo e perdeu até o juízo. Perdeu até a noção, né? Perdeu a noção. Claro, é uma situação de perda, mas são perdas físicas, né? Perdas materiais. E que a gente, obviamente, com o tempo, a gente recupera. E eu posso dizer que isso me tornou até mais forte. Mas isso o quê? Depende
da sua percepção. Se você utilizar dessa isso... armadura que você constrói também, né? Dessa fortaleza que você constrói para enfrentar essas situações dramáticas que a vida nos traz. Né? Tem muita gente que pensa que é uma forma de denial, né? Ou de negação. Aí volta de novo aquela coisa assim que a gente está construindo o nosso cérebro a todo momento e depende da sua percepção como esse cérebro vai internalizar essa informação para usá-la na frente no momento que você necessita, certo? Você tem referências, por exemplo... É como tomar uma vitamina para você se fortalecer o seu sistema imunológico? É uma boa comparação, exatamente. Você supostamente não está precisando, mas você toma para se fortalecer. Isso, eu tomo nesse frio, agora todo dia eu tomo vitamina C para evitar. E eu vejo todo mundo com gripe, eu falei assim, ué, por que eu não peguei a gripe? Ah, por causa da vitamina C que eu peguei. Então, e essa forma de perceber a vida com gratidão, que a gente até foi o tema do nosso primeiro live, né? Perceber a vida como uma dinâmica constante, nada é estático, nada é parado, nada é eterno, né? A gente vive em condições sempre temporárias. Agora, a beleza dessa temporalidade é que a gente pode fazer essas mudanças. Porque se fosse tudo permanente, não teria como Não, seria muito chato, né? Porque também não teria tragédia, mas também não teria felicidade e alegria. Com certeza, Então, essa condição com que nós nos propomos a viver diante dos fatos, diante dos acontecimentos, eu acho que é importantíssimo a gente entender que nada acontece por acaso. Eu criei, inclusive, eu chamo de modelo rosa, baseado todo nas pesquisas da neurociência. Como o nosso cérebro se movimenta quando nós estamos tendo algum sentimento, tendo algum pensamento, e através do que a gente chama fMRI, né, que é a ressonância magnética, como o cérebro se movimenta quando você fala, quando você pensa, quando você sente. Então, mesmo que você, por exemplo, esteja numa situação que seja de dor, que seja de tristeza, mas a partir do momento que você traz conscientemente, deliberadamente, uma condição melhor para você, eu quero estar bem. É triste uma situação? É triste, a gente vive a situação de tristeza sim, o que a gente não pode é permanecer nela. Então, mas voltando assim, ao tema mesmo, a frase que a gente colocou na transmissão, que é como a sua percepção pode mudar o seu cérebro. Então, o que você quer dizer é que a gente vai moldando a nossa cabeça, né, nosso cérebro, de acordo com essas noções, essas percepções que a gente tem da coisa. Então, você quer dizer que é por isso que você encara de uma forma uma coisa, você encarou de uma forma um fato e sua filha encarou de outra. Além da maturidade, da diferença de idade entre um pai e o filho, também tem essa questão da percepção, não é isso? Claro, e essas coisas a gente aprende a perceber desde criança, né? E como é que a gente lida com gente sem noção? Não, porque tem gente que a gente lida que as coisas passam, pra gente é óbvio, né? A gente passa na frente das coisas, a gente vê aquilo ali e a pessoa tá falando uma coisa completamente sem noção. Como é que a gente lida, mas é séria a pergunta, assim, como é que a gente lida com uma pessoa que tem uma percepção diferente da nossa? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que ter respeito pelas diferenças, né? O respeito pelas diferenças, porque a experiência que você tem e que te traz hoje, essa percepção que dentro da sua concepção é madura e é boa para você, a gente tem que respeitar que ele não chegou ainda nesse tipo ou estilo ou maturidade de percepção. A gente não pode nem julgar. Então, para ele, para aquela pessoa, eu posso ser sem noção, não é isso? Exato. De acordo com a percepção dele, você que pode ser sem noção. Bom, isso acontece muito com casal, com família, porque você casa com a pessoa e você tem a mesma percepção que a pessoa naquele momento que você casou. Ao longo do tempo, da idade, as pessoas vão fazendo caminhos diferentes, vão criando percepções diferentes. É isso? Exatamente. Tá bom. Mas aí entra aquela coisa que foi até postada essa semana, né, no Facebook,
Nós não estamos aqui para satisfazer ninguém ou deixar de sermos nós mesmos para suprir as necessidades ou carências ou desejos dos outros. Nós estamos aqui para sermos nós mesmos. Isso não quer dizer sair, né? Mas isso não é uma linha muito fina com o egoísmo, assim? Até que ponto vai o nós mesmos e até que ponto vai o só nós mesmos? Não, existe, of course. Desculpa. Desculpa. É claro que existe o bom senso, né? E existe aquela coisa também, se a pessoa ela é egoísta, ela só vai pensar nela. Esse egoísmo vem naquela questão assim mesmo de dependência afetiva. Então ela também tem os motivos dela para ter essa carência afetiva e pensar só nela. Eu sempre parto do princípio do não julgamento, porque a gente não sabe o que levou aquela pessoa a ser daquela forma, né? O que levou ela a desenvolver o cérebro dela daquela forma, aquela percepção e tal. Então... Mas você como psicólogo, você lida com isso diariamente, não é isso? Claro, né? Tem muitas formas de se pensar, de se perceber, mas eu gostaria de trazer aqui para a nossa audiência, aqui, olha só, tem gente lá de Santa Catarina, olha só que bacana, Lorena, Silvana. Então, eu gostaria de deixar um modelo que eu criei, e até fez parte de um projeto quando eu estava fazendo mestrado em neurociência, que foi muito bacana e que deu muito ibope, inclusive com toda a turma do mestrado. Eu criei esse modelo que eu aplico muito com os meus clientes, que chama-se ROSA. ROSA em português e ROSE em inglês. Foi bacana porque deu para encaixar as duas palavras, né, com o mesmo sentido, para usar no modelo exatamente nessa questão de percepção. Então, por exemplo, ROSA significa a letra R, que é o acrônimo, né? A letra R significa quando você está numa situação conflitante, ou que você está incomodado, ou que você está estressado, ou que você realmente não, né, tá ficando angustiado. Perceba qual é o sentimento que você quer ter dentro de você, porque isso gera a liberação de neurotransmissores que faz a mudança da tua cadeia neuronal se fixar mais ainda num sentido negativo. E você não quer ficar negativo, você não quer ficar mal, você não quer ficar frustrado, você não quer ficar triste, você quer ficar bem. Essa é a condição natural do ser humano, por isso que ele fica sempre buscando para ficar bem. Então a letra R, gente, ela significa reframe ou refrasear a situação. Vou pegar o exemplo lá da casa quando queimou, né? Eu poderia dizer, meu Deus, perdi tudo. Você podia estar chorando até hoje. Ah, com certeza. Sem nada, ainda por cima, né? Sem nada. Porque a pessoa que chora não tem tempo de recuperar as coisas. Aí, refrasear nesse sentido foi, bom, queimou tudo. Se tinha algum karma que se foi também, que queimou também, agora eu vou ter a oportunidade de comprar tudo de novo. E novo. Pode levar um ano, é quase uma obrigação anos. De se reinventar, não é isso? Exato. Então a letra R, ela vem bem para isso. Refrasear, recriar, reinventar. Para poder dar um significado diferente para o seu cérebro e não cair na vitimização, tá? Letra O. Observe a sua atitude mental em relação à situação. Porque é muito fácil cair no piloto automático da vitimização. É muito fácil, porque as suas cadeias neuronais já estão tão densas com aquela informação de penalização, de vitimização, que é muito fácil. Você, então vou pensar positivo e está tudo resolvido. Não, queridos, não é assim. Mas se fosse assim, é só comprar um livro de autoajuda e resolver tudo. E resolvia, mas requer trabalho mental, atitude mental e observação. Essa observação é o que a gente chama aqui nos Estados Unidos de self-talking. Qual é a pessoa que você mais conversa durante o dia? É com você mesmo, que você conversa com seus pensamentos. Por isso que eu gosto de dar longas caminhadas, porque é uma forma de... Até os gregos utilizavam aulas andando, porque é bom você circula mais o sangue, né? Você provoca essa circulação maior, você pensa, mas tem tempo de pensar, né? Exatamente, oxigenar melhor o cérebro e todas essas coisas. Então a letra O é observação. Observe a sua atitude mental, o seu inner talking.
se você não está se vitimando. Sua vozinha interna. É, a vozinha interna em português, né? A vozinha interna, aquela que fica lá, né? Coitado de mim. Antigamente a gente chamava de anjinho de um lado e diabinho do outro, porque ficavam falando, faz isso, o outro, não faça, faz isso. Na verdade, esse nosso julgamento interno, né? Que a gente fala assim, ai, eu devo fazer isso, não posso fazer isso. Aí, para poder fazer essa mudança nas cadeias neuronais, que é o principal, que é onde vai acontecer a grande diferença, é importante criar sensação, ou seja, sentimento em relação à tua primeira rephrasing, né? É o primeiro, ao refraseamento, a recriação da situação. Primeira então, moldura, a moldura, né? Então eu trazendo novamente o meu exemplo, o que eu criei? Que bom! Vou comprar todos os móveis novos, vou ter uma casa com móveis novos, vai demorar um pouco mais? Vai, mas e daí? Não faltou o S e o S do Rose. É sensação, sentimento. Sensação, isso. Esse que a gente está falando, tá. que é o S, que é o sentimento. Então, criar um sentimento a gente cria, a gente desenvolve. Muita gente acha que sentimento é só quando acontece um evento e aí, pomba, você tem um sentimento de raiva, de frustração, de prazer. Não! Sentimento a gente desenvolve com a nossa capacidade criativa, imaginativa, ok? Então eu posso criar através de imagens mentais, de situações que eu quero criar e vivenciar e dar como referência para o meu cérebro e criar um sentimento positivo em relação àquilo. Então essa sensação é o que o meu sentimento, né, vai mobilizar o meu corpo para me colocar, que na última letra, que é ação, que forma o rosa, né? A ação. Em inglês é execution, né? Executar. Então essa ação é me colocar em movimento com um sentimento benéfico que eu estou criando para mim, observando minha atitude mental e seguindo aquilo que eu refraseei. Ainda bem que não é uma fórmula matemática, senão a gente ia esquecer. Rosa é mais fácil. Rosa é mais fácil, né? Rosa. Refrasear, recriar, observar, sentir e agir. Ok, gente? Tá bom, então vamos nos despedir com mais uma gerada aqui. Vamos dar mostrar um pouquinho aqui do Grand Central Terminal aqui em Nova York. Muito lindo esse lugar, muito lindo, histórico, belíssima arquitetura. Passeio obrigatório para quem vem aqui na cidade. Eu vou convidar você que está nos assistindo para fazer o share desse live com seus amigos, passa para frente. Muita gente pode de repente estar precisando de uma dicasinha como essa. E também eu quero agradecer as pessoas e agradecer vocês que com certeza também vão colocar perguntas, fazer comentários. Pode deixar seu e-mail aí que a gente manda informes, tá legal? Informes. E também, gente, visite o nosso website que está maravilhoso para saber mais sobre coisas e mudanças sobre o cérebro. Como é que eu digito? É Being Neurocreative, B-E-I-N-G, Being Neurocreative, em inglês, né? Tudo junto. É Being Neurocreative. A gente se vê por aí a semana que vem em algum lugar que a gente vai revelar. Mas é segredo aí. Uma semana linda para vocês. Tchau!